Olá, eu sou Ana Clara Guermandi, do Colégio Porto Alvorada, e hoje eu vou fazer um resumo sobre o livro Quincas Borba, do Machado de Assis. Bom, vamos começar com a ficha técnica então. Quincas Borba era um romance da escola literária Realismo, narrado em terceira pessoa e o narrador era onisciente. Ela começou em Barbacena, Minas Gerais, mas depois foi para o Rio de Janeiro e se passou de 1886 a 1891. A história começa mais ou menos no meio, sabe? Não começa do começo, começa a cortar no meio. Começa com o Rubião falando sobre... pensando sobre a sua vida antes de ser rico. Ele era professor. E assim, a história basicamente é sobre a vida de Rubião, como que ele ficou rico, o que aconteceu na vida dele. Então vamos lá. Antes do Rubião ser rico, ele era professor. Só que aí ele conheceu um cara chamado Quincas Borba. E o Quincas Borba se apaixonou pela irmã do Rubião, que era a Maria da Piedade. E a Maria da Piedade morreu antes mesmo deles se casarem. O Quincas Borba era um filósofo rico e ateu. Dentre as suas teorias filosóficas, ele tinha uma que se chamava humanitismo. E o humanitismo trabalhava com aquela frase famosa, ao vencedor as batatas, que era o princípio de vida do Quincas Borba. O Quincas Borba também tinha um cachorro chamado Quincas Borba. E é muito importante esse cachorro, vamos guardar o Quincas Borba e o Quincas Borba cão. Bom, o Rubião viu que o Quincas Borba, homem, era muito rico. Então ele se aproveita, né? Ele tá querendo, assim, se tornar bem amiguinho do Quincas Borba. Por quê? Pra aproveitar a grana dele, né? Lógico. Ele era muito interesseiro, o Rubião. Então, chegou um certo ponto que o Quincas Borba adoeceu, ele ficou doente. E o Rubião cuidou dele. Mas não era porque o Rubião gostava muito dele, não. Era porque ele realmente tinha muito interesse no dinheiro dele. Então ele ficou lá com ele até a morte do Quincas Borba. E o Quincas Borba fez um testamento com toda a sua fortuna. E para quem que foi? Toda a fortuna? Exatamente, para o Rubião. Com a condição do Rubião cuidar do cão Quincas Borba. Bom, o Rubião, então, ele pega suas coisas, vai pro Rio, aproveitar a sua vida na elite, né, a sua vida de gente rica. E nessa ida pro Rio, ele conhece um casal super oportunista também, que é o Rubião, o Cristiano e a Sofia. E o Rubião, ele acaba se apaixonando pela Sofia. Chega até um momento da história que ele se declara para Sofia, só que a Sofia é casada com o Cristiano. E aí a Sofia foi falar para o Cristiano, o Rubião tá apaixonado em mim, o que eu faço, né? Você acha? O seu amigo? Como assim? E aí o Cristiano fala, não, dá mole pra ele, não tem problema não. É aquele famoso corno conformado já, sabe? Aí ela acha estranho, né? E fala, então tá, né? Enfim, o que mais? É que eu tenho a colinha aqui, gente, porque guardar tudo na cabeça não é muito fácil, não. Enfim, o Rubião, ele também meio que leva um fora da Sofia. E aí ele até cogita a ideia de voltar pra Barbacena, né? E ele fica muito triste, sabe? Ele começa a adoecer, ficar meio louco da cabeça, sabe? E aí o dinheiro acaba, os amigos somem. E aí o Rubião acaba morrendo. E o cachorro Quincas Borba morre uma semana depois do Rubião, abandonado, triste, sozinho também. E então vamos para as características da obra. Características, tem a intertextualidade com Brás Cubas. Por quê? Porque quando o Quincas Borba vai para o Rio de Janeiro, ele vai ver Brás Cubas e aí ele morre. Então tem essa intertextualidade. Tem umas pessoas até que falam que é o primeiro spin-off da literatura, né? Alguma coisa assim, mas não sei, eu não sou nenhuma especialista para falar.
Também trabalha a ingenuidade do Rubião e a sagacidade, a malandragem junto com a falsidade, sabe? As aparências e o interesse, o oportunismo, principalmente, crítica à sociedade e ao homem, loucura de Quincas Borba e Rubião, Humanitas, uma paródia filosófica. O título Quincas Borba também, ele se refere tanto ao cachorro quanto ao personagem filósofo. O Cristiano e a Sofia acabam sendo os vencedores, ou seja, os vencedores das batatas, e o Rubião e Quincas Borba são os vencidos, que merecem ou o ódio ou a compaixão. Isso é o princípio Humanitas. Então, foi esse o resumo praticamente do livro. Eu espero que você tenha gostado. E é isso. Obrigada por ter assistido.